Escolhido. Você pode estar sentindo que algo está errado ou que o tempo está acabando. Mas escute bem. Esta noite, o invisível vai se mover e o que Deus revelará agora vai mudar o curso da sua história para sempre. Esta noite, porque algo já foi colocado em movimento no invisível. Quando Deus fala assim, isso carrega peso. Significa que esta noite não é comum. Significa que enquanto outros dormem, descartam ou permanecem distraídos, o céu está se movendo. Há momentos em que Deus não explica primeiro, Ele instrui primeiro. E este é um desses momentos. A preparação vem antes da compreensão. A obediência vem antes da clareza. O que se desenrolar esta noite fará sentido mais tarde, mas agora o céu está pedindo sua atenção. Existe uma razão para o seu espírito se sentir inquieto, uma razão pela qual você se sentiu alerta sem saber por quê, uma razão pela qual o descanso tem sido difícil e o silêncio parece barulhento. É porque algo está se aproximando da sua vida, não para te prejudicar, mas para te mudar. Deus não avisa sem propósito, Ele não alerta sem intenção. Esta noite carrega um ponto de virada, e a forma como você responder determinará o que virá a seguir. Isso não é medo, isso é prontidão. Isso não é pânico, isso é posicionamento. Deus prepara o seu povo antes de se mover. Ele avisa aqueles em quem confia, e se esta palavra te encontrou, significa que você está incluído no que o céu está prestes a fazer. Algumas coisas não podem entrar em uma vida sem aviso prévio. Certos encontros exigem preparação de coração, mente e postura, e esta noite é um deles. Antes de prosseguirmos, se o seu espírito confirma esta palavra, haja agora. Curta esta mensagem como seu sinal de concordância. Inscreva-se para não perder a próxima instrução que o céu liberar. Deixe sua cidade e nação nos comentários. Vamos ver onde o remanescente está de pé e alerta em toda a terra. E para aqueles que estão nos apoiando, semeando neste ministério, seja através do link fixado na seção de comentários ou do recurso de Valeu Demais, saibam disto. Vocês não estão apenas doando, vocês são cooperadores. Somos parceiros nesta designação divina. Sua semente é um sim profético que diz: Senhor, eu estou preparado, estou posicionado, estou pronto. Que ela suba como uma testemunha no Espírito e assegure o que esta noite deve liberar. Agora, fique comigo. Não saia deste vídeo, porque nos próximos momentos vamos descobrir por que Deus disse para estar preparado, o que esta noite carrega e como se posicionar para não perder o que o céu já está desenrolando. Esta palavra é sensível ao tempo e sua prontidão importa. Vamos ser claros desde o início para que nada seja mal entendido. Esta mensagem não tem a intenção de alarmar você ou inquietar seu espírito. Seu propósito é clareza e não confusão, e direção, não medo. O que Deus está fazendo aqui é muito mais esperançoso do que pode parecer inicialmente. Isso não é medo. O medo paralisa e sobrecarrega. Isso não é perdição. A perdição remove a expectativa e mata a fé. Isso não é confusão. A confusão dispersa o foco e enfraquece a determinação. O que você está ouvindo é esperança com instrução. Esperança que diz o que fazer a seguir. Quando Deus diz, esteja preparado, Ele não está anunciando um desastre. Deus não prepara o seu povo para a perda, Ele os prepara para a transição. A preparação é a evidência de que o movimento está chegando e que o que está à frente exige prontidão, não pânico. Ele está anunciando um movimento. A quietude no espírito muitas vezes precede grandes mudanças. Deus fala antes de agir para que o seu povo não seja pego de surpresa, mas posicionado para se mover com Ele quando o momento chegar. Ao longo das Escrituras, sempre que Deus falava com urgência, era porque a mudança estava próxima. Urgência não significa perigo, significa que o tempo importa. O céu sinaliza antes da terra mudar para que aqueles que ouvem possam se alinhar cedo. Antes do avanço, há preparação. Antes da promoção, há posicionamento. Antes da elevação, há instrução. Deus não eleva o que não foi alinhado, e Ele não promove o que não foi preparado. Amós capítulo 3, versículo 7 declara: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. A revelação sempre precede a manifestação. Deus fala primeiro para que o seu povo possa entender o que outros apenas experimentarão. Segredos não são dados a multidões.
Eles são dados aos escolhidos, aqueles dispostos a ouvir, ajustar e obedecer. E se você está ouvindo isso, você está entre eles, convidado à consciência antes que a mudança se desenrole. Esta noite não se refere apenas a um simples ciclo de 24 horas marcado pelo pôr do sol e pelo nascer do sol. Nas Escrituras, o tempo é frequentemente simbólico e a noite carrega um significado muito além do relógio. Ela aponta para uma temporada, uma fase, um momento suspenso entre fins e começos. Na Bíblia, a noite muitas vezes representa um período de transição. É o espaço intermediário onde a clareza ainda não chegou totalmente, mas o movimento já começou. A noite é o momento em que os padrões antigos se afrouxam e novas direções tomam forma silenciosamente. É um momento entre o que foi e o que será. O familiar começa a desaparecer, mas o futuro não é totalmente visível. Essa incerteza não é acidental, é intencional. Deus muitas vezes remove a visão clara para que a dependência da fé e a obediência possam se aprofundar. É um espaço onde Deus trabalha silenciosamente, profunda e intencionalmente. Há menos barulho, menos distrações e mais espaço para a transformação. O que acontece na noite raramente é público, mas é sempre proposital. Jacó lutou com Deus à noite e seu destino mudou. Na escuridão, sem plateia, sua identidade foi remodelada. Ele não saiu daquela noite a mesma pessoa que entrou. Ele saiu marcado, renomeado e alinhado com seu chamado. Paulo encontrou Cristo na escuridão e seu propósito foi revelado. Sua cegueira física tornou-se a porta de entrada para a visão espiritual. O que parecia perda de direção era, na verdade, o início de clareza divina. Jesus orou durante a noite e a história foi alterada. Na quietude, decisões foram tomadas que moldariam a eternidade. A noite tornou-se o campo de preparação para o trabalho que seguiu. Algumas das maiores obras de Deus acontecem quando as coisas parecem paradas. É por isso que Deus diz: esteja preparado, não porque a escuridão está vencendo, mas porque a luz está prestes a romper. Ouça isso com atenção, porque essa verdade reforma tudo. A preparação não é um bardo colocado sobre você, é evidência de intenção divina. Deus investe tempo, instrução e refinamento apenas onde há um propósito à frente. O que parece exigente agora é, na verdade, prova de valor. Deus não prepara pessoas que planeja abandonar. O abandono não requer instrução nem aviso. A preparação, por outro lado, exige previsão e cuidado. Significa que Deus ainda está engajado, ainda guiando e ainda moldando o que está por vir. Ele prepara as pessoas que planeja usar. Deus nunca desperdiça esforço. Quando Ele começa a ajustar seus hábitos, afiar seu discernimento ou chamá-lo a uma disciplina maior, é porque há uma tarefa à frente que exige prontidão. Noé foi avisado antes da chuva. O aviso não foi medo, foi favor. A preparação deu a ele a vantagem da obediência, enquanto outros descartavam os sinais. O que o salvou mais tarde foi sua vontade de se preparar cedo. José foi treinado antes do palácio. Sua preparação não parecia promoção no início. Parecia dificuldade, isolamento e teste. No entanto, cada temporada escondida estava moldando a liderança que ele mais tarde carregaria abertamente. Davi foi ungido antes do trono. Houve um longo intervalo entre a promessa e a posição, e esse intervalo foi preenchido com preparação. Deus estava construindo o caráter em particular antes da autoridade em público. Esther foi posicionada antes do decreto. Seu favor não foi acidental, foi estratégico. Deus a colocou onde ela precisava estar antes da crise aparecer, não depois. A preparação é a prova de que Deus vê algo à sua frente que você ainda não consegue ver. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus nunca prepara você para o dano, Ele prepara você para a esperança. Muitos ouvem mensagens, mas poucos reconhecem momentos. Mensagens podem ser repetidas, ignoradas ou esquecidas. Momentos, no entanto, exigem resposta.
Eles chegam com peso, tempo e consequência espiritual. Isso não é apenas algo para ouvir, é algo para discernir. Esta é uma mensagem de momento. Ela carrega urgência sem pânico e clareza sem barulho. Não está gritando por atenção, mas se recusa a ser ignorada. Mensagens de momento não entretêm, elas interrompem. Elas chegam quando Deus está mudando algo abaixo da superfície. Seu espírito tem estado inquieto ultimamente, não ansioso em um sentido mundano, mas instável em um lugar mais profundo. Você sente que algo está fora de lugar, não errado de uma forma óbvia, mas desalinhado de forma silenciosa. Essa inquietação não é aleatória, é informação. Sua mente tem estado incomumente alerta, os pensamentos têm estado mais afiados, o discernimento tem estado mais forte. Você percebe padrões que antes ignorava. Você questiona coisas que antes aceitava. Essa consciência aguçada não é coincidência, é preparação. Você sentiu um puxão que não conseguia explicar, um empurrão sem palavras, um sentido de que algo está se aproximando ou mudando. Não é alto, mas é persistente. Segue você em momentos de quietude e permanece quando as distrações desaparecem. Isso não é estresse. O estresse drena. Isso desperta. Isso não é pressão. A pressão sobrecarrega. Isso esclarece. O que você está experimentando é consciência espiritual. Seu homem interior respondendo ao tempo divino. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ser guiado nem sempre começa com compreensão. Muitas vezes começa com sentir, sendo agitado antes de ser informado. Escolhidos muitas vezes sentem as coisas antes de entendê-las. Essa sensibilidade não é fraqueza, é chamado. É a marca de alguém que Deus está preparando para se mover antes que outros percebam que o movimento está acontecendo. A maioria das pessoas ora para que as circunstâncias mudem. Elas pedem a Deus para consertar o que é visível, para remover o que parece desconfortável, para alterar o que está acontecendo ao seu redor. Mas Deus muitas vezes trabalha mais profundamente do que as circunstâncias, porque a mudança superficial sem ajuste interno raramente dura. Deus foca na posição. A posição determina a perspectiva, autoridade e direção. Duas pessoas podem enfrentar a mesma situação e experimentar resultados completamente diferentes baseados em onde estão posicionadas espiritualmente. Deus sabe que se a posição estiver correta, as situações eventualmente se realinharão. Porque quando a posição muda, as circunstâncias seguem. Mude a maneira como você se posiciona, o lugar de onde você se posiciona e a direção para a qual você olha. E tudo o que vem depois começa a mudar. Deus não está interessado em alívio temporário. Ele está interessado em transformação duradoura. Esta noite é sobre alinhamento, não sobre pressa, esforço ou reação emocional. O alinhamento é silencioso, intencional e preciso. É o ato de voltar ao design original de Deus para como você deveria se mover e funcionar. Alinhamento de pensamento. Onde seu pensamento derivou para o medo, pressão ou autossuficiência, Deus está realinhando de volta para a verdade. O alinhamento de pensamento restaura a clareza e remove o peso mental desnecessário. Alinhamento de coração. Onde a decepção, o atraso ou a ofensa podem ter endurecido você, Deus está suavizando e reordenando seus desejos. Um coração desalinhado resistirá ao que Deus está tentando fazer, mesmo enquanto ora por mudança. Alinhamento de espírito. Seu espírito deve estar posicionado para responder rapidamente quando Deus der instrução. A sensibilidade retorna quando o alinhamento é restaurado. O discernimento se aguça. A paz se estabelece. Quando Israel estava diante do Mar Vermelho, a água não se abriu até que estivessem posicionados para seguir em frente. Ficar parado parecia mais seguro. Reclamar parecia natural. Mas nenhum dos dois produziu um milagre. O movimento produziu. Êxodo capítulo 14, versículo 15 diz: por que clamas a mim?
Dize aos filhos de Israel que marchem. O comando veio antes do avanço. O posicionamento precedeu a abertura. Deus prepara você não apenas para sobreviver, mas para se mover. Esta mudança não é sobre suportar onde você está. É sobre entrar para onde Deus está levando você, devidamente alinhado e pronto para avançar. Deixe isso penetrar fundo, porque entender isso muda a forma como você aborda tudo o resto. O que acontece em sua mente determina como você responde a Deus, a pressão e a oportunidade. A condição de seu pensamento molda a direção de sua vida mais do que a maioria das pessoas percebe. Sua mente é o campo de batalha do destino. Cada decisão, cada atraso, cada ato de obediência ou resistência começa como um pensamento. Batalhas raramente são perdidas em público. Elas são perdidas privadamente nos lugares onde os pensamentos não são desafiados e as crenças permanecem não examinadas. O que Deus está fazendo esta noite começa internamente antes de se manifestar externamente. A mudança externa sem transformação interna cria instabilidade. Deus trabalha de dentro para fora, para que o que Ele constrói dure e não desmorone sob pressão. É por isso que a preparação começa com seus pensamentos. Deus corrige o pensamento antes de redirecionar o movimento. Se a mente estiver alinhada, os passos que seguem tornam-se mais claros e confiantes. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação não é alcançada apenas mudando os arredores. Ela acontece quando a estrutura interna é renovada. Novos pensamentos produzem uma nova vida. Você não pode entrar em uma nova temporada com uma mentalidade antiga. Mentalidades antigas interpretam novas portas como ameaças e novas instruções como riscos. A renovação permite que você reconheça a oportunidade em vez do medo. Esta noite, Deus está queimando a dúvida, queimando a confusão, queimando o atraso. O fogo refina, remove o que não pertence e restaura a clareza. Isso não é destruição, é purificação. Isso é uma ignição mental. O que Deus acende em sua mente esta noite tem o objetivo de levá-lo adiante com foco, coragem e alinhamento para o que Ele está preparando a seguir. Alguns de vocês esperavam barulho, mas Deus trouxe quietude. A quietude não é ausência, é foco. Salmo capítulo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude aguça a percepção. Deus muitas vezes fala mais alto quando tudo o resto silencia. É por isso que esta noite importa. Uma das maiores armadilhas é esperar entender tudo antes de obedecer. A fé não exige clareza, ela exige confiança. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Deus não revela tudo de uma vez, porque o crescimento acontece em estágios. O que você precisa agora não é de explicação, é de obediência. Deixe a esperança subir em seu coração. Nada do que Deus permite esta noite tem o objetivo de destruir você, tem o objetivo de desenvolver você. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Note quando, não se. O movimento é garantido, a presença é prometida. Alguns de vocês estão cansados, não fisicamente, mas espiritualmente. Vocês carregaram responsabilidades, esperaram pacientemente, permaneceram fiéis sem reconhecimento. Deus viu cada sacrifício silencioso. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. A preparação muitas vezes parece atraso, mas o atraso não é negação, é refinamento. Algumas noites dividem temporadas. Depois desta noite, certas portas não terão mais poder sobre você. Certos medos perderão o controle. Certos ciclos se quebrarão silenciosa, mas permanentemente. Isso não é propaganda, isso é tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esta noite é um limiar. Você não foi escolhido porque é perfeito. Você foi escolhido porque está disposto.
Deus não procura força, Ele a fornece. Ele procura disponibilidade. Fique calmo, permaneça em oração, permaneça expectante. Levante seu coração, não seu medo. Levante sua fé, não suas dúvidas. Porque quando Deus diz, esteja preparado para esta noite, Ele está realmente dizendo, eu estou a ponto de me mover e quero você pronto. E quando amanhã chegar, você olhará para trás para este momento e perceberá que isso não foi apenas uma mensagem, foi um ponto de virada. Vamos fazer esta oração de fé juntos como uma família. Pai Todo-Poderoso, Ancião de Dias, Deus que se assenta entronizado acima do tempo, das estações e dos destinos, viemos diante de Ti agora com corações trêmulos e fé levantada. Senhor, reconhecemos que este momento é sagrado. Isso não é barulho, isso não é coincidência, isso não é acaso, isso é alinhamento divino. Pai, Tu és o Deus que fala antes de se mover, o Deus que avisa porque ama, o Deus que prepara porque pretende abençoar. E esta noite, Senhor, reconhecemos Tua voz chamando Teus escolhidos à atenção, chamando-os à prontidão, chamando-os à confiança. Agora mesmo, no poderoso nome de Jesus, eu levanto cada alma conectada a esta oração, cada coração ouvindo, cada espírito se inclinando, cada vida que Tu atraíste aqui por Tua mão invisível. Pai, deixa a Tua presença descer como fogo santo, não para consumir, mas para despertar, não para assustar, mas para fortalecer. Prepara as mentes deles, ó Deus. Deixa cada nuvem de confusão ser despedaçada. Deixa cada voz de medo ser silenciada. Deixa cada pensamento ansioso perder seu poder agora mesmo. Tua palavra declara que não nos deste espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Pai, libera essa lucidez. Ancora os pensamentos deles na verdade. Substitua a preocupação por sabedoria. Substitua a dúvida por clareza divina. Prepara os corações deles, Senhor. Lava-os da pesadez. Cura feridas que eles nunca falaram. Levanta fardos que eles carregaram em silêncio. Pai, deixa a esperança subir novamente onde a decepção tentou se estabelecer. Deixa a fé respirar novamente onde o cansaço tentou assumir. Lembra-os de que Tu estás perto, que Tu os vês e que não esqueceste de uma única lágrima, uma única oração ou um único sacrifício. Prepara os espíritos deles, ó Deus. Desperta o discernimento. Afia seus sentidos espirituais. Torna-os sensíveis à Tua liderança e firmes em sua obediência. Tua palavra diz que aqueles que são guiados pelo Teu Espírito são Teus filhos. Pai, guia-os esta noite. Fala claramente na quietude. Guia suavemente no silêncio. Deixa que reconheçam Tua voz acima de cada distração e respondam com confiança e paz. Senhor, eu declaro que esta noite marca um ponto de virada, uma mudança de perspectiva, uma mudança de fé, uma mudança de direção. Que as correntes caiam sem barulho, que as portas se abram sem luta, que a paz se estabeleça profundamente em suas almas. Para o cansado, libera força. Para o que espera, libera reasseguramento. Para o temoso, libera coragem. Para o confuso, libera luz. Pai, lembra-os de que Tu vais adiante deles e tornas retos os caminhos tortuosos, que Tu os cercas com favor como um escudo, que mesmo quando não entendem o momento, podem confiar no Deus que o detém. Agora, Senhor, levanta uma oração especial por todos que se inscreverem, que curtirem, que compartilharem esta mensagem. Não para aplauso humano, mas por obediência e parceria em espalhar a verdade e esperança. Abençoa-os abundantemente. Abençoa seus lares com paz. Abençoa suas mãos com produtividade. Abençoa seus passos com ordem divina. Deixa o favor localizá-los inesperadamente. Deixa as portas se abrirem, que ninguém pode fechar. Deixa seu simples ato de apoio tornar-se uma semente que produz uma colheita de alegria, provisão, proteção e testemunho em suas vidas. Pai, recompensa a fidelidade abertamente. Recompensa a obediência generosamente. Recompensa o amor ricamente. E quando esta oração chegar ao fim, Senhor, que Tua presença permaneça,
Que esta noite seja lembrada como um momento sagrado, quando o medo perdeu seu controle, quando a fé foi reacendida, quando a preparação começou e quando a esperança criou raízes novamente. Nós confiamos em Ti, Pai. Descansamos em Ti. Estamos prontos. No poderoso, glorioso e inigualável nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e você gostaria de apoiar nossa missão de espalhar a palavra de Deus, há um link fixado nos comentários abaixo. Nenhum presente é pequeno demais. Sua generosidade, mesmo que seja apenas 1 centavo, pode trazer esperança e alegria à vida de alguém. Obrigado por ser parceiro de Deus neste trabalho importante.